Hoje, você está prestes a se embarcar em uma imersão que pode transformar a forma como você vê e vive a sua jornada. Imagine uma prática simples, quase invisível para o olho comum, mas que carrega o poder de mudar tudo ao seu redor. Estou falando de algo profundo, algo que vai conectar você com um hábito tão simples, mas tão poderoso, que quando você o adotar, as coisas ao seu redor começarão a mudar de forma inesperada. Estou falando de colocar sal nos sapatos. Sim, é isso mesmo. Você vai descobrir como esse simples gesto pode desbloquear transformações em sua vida, reprogramando sua energia, seus hábitos e sua mente. E o melhor de tudo, isso está diretamente relacionado ao que chamamos de hábitos atômicos. Pequenos hábitos, simples e fáceis, mas que têm o poder de causar grandes mudanças ao longo do tempo. Quer saber como isso funciona? Então, continue comigo até o final. Mas antes, quero fazer um pedido simples. Se você está curtindo esse conteúdo e sente que ele pode impactar a vida de mais pessoas, deixe seu like e se inscreva no canal. Estamos com uma meta incrível de 6.000 inscritos, e sua inscrição faz toda a diferença para nós. Isso é mais do que apenas um número. É um movimento, uma comunidade de pessoas que estão prontas para transformar suas vidas e caminhar com mais sabedoria e consciência. E para selar essa energia positiva, quero pedir que você manifeste sua fé agora mesmo nos comentários abaixo. Diga ao universo o que você deseja, o que você acredita que é possível transformar em sua vida. Escreva com convicção, porque quando você se conecta com sua verdadeira intenção, as portas começam a se abrir. Então, vamos juntos descobrir o poder do sal nos sapatos, entender como isso se encaixa nos hábitos atômicos e como podemos usar isso para fazer as coisas mudarem de forma profunda. Está pronto? Vamos começar essa jornada agora. Seja muito bem-vindo ao Hábitos Atômicos. 1. Significado espiritual do sal nos sapatos. Olá, você já se perguntou o que pode significar colocar sal nos sapatos? Parece algo simples, quase trivial, mas no coração da tradição budista, essa prática carrega um profundo significado espiritual e medicinal. Hoje, vamos explorar essa fascinante simbologia e mergulhar no que ela representa. Então, fique comigo, porque você pode descobrir algo que transformará a sua forma de enxergar as coisas mais simples da vida. Imagine um momento na história, um tempo em que os ancestrais caminhavam por terras selvagens e inóspitas, enfrentando desafios que testavam sua resistência e coragem diariamente. Para eles, o sal era mais do que um condimento para enriquecer os alimentos. Ele era um bem precioso, um símbolo de pureza e proteção. Assim como nós hoje utilizamos amuletos ou rituais para afastar energias negativas, eles confiavam no sal como um guardião espiritual. E é exatamente isso que o monge Makoto, na tradição budista, nos ensina sobre o sal nos sapatos. Ele explicou que o sal tem o poder de absorver a umidade. Mas, mais do que isso, ele simboliza a capacidade de absorver as preocupações e os sofrimentos da mente. Pense nisso por um momento. Você já sentiu o peso das preocupações como se fossem uma chuva interminável molhando seus passos, tornando cada movimento mais difícil, mais pesado? O sal, ao ser colocado nos sapatos, torna-se uma metáfora viva. Ele nos ajuda a manter os passos leves, como se cada grão estivesse trabalhando silenciosamente para aliviar as tensões da jornada. Ao olhar para essa prática com olhos espirituais, percebemos que ela reflete um desejo profundo de nos libertarmos de fardos emocionais. Assim como o Buda absorveu o sofrimento do mundo, o sal, em contato com nossos pés, simboliza essa aspiração de soltar as correntes invisíveis que nos prendem. É um convite à leveza, ao desapego das preocupações e à busca da paz interior. Agora,
Imagine o cenário descrito por Makoto. Um mosteiro antigo, envolto pela serenidade das montanhas japonesas. Lá, sob a sombra de árvores centenárias, um grupo de discípulos senta-se em um círculo ao redor do venerável monge. Ele começa a falar, e sua voz ecoa como uma brisa suave, trazendo à tona lições milenares. Ele menciona o sal nos sapatos, e os discípulos, inicialmente céticos, ficam curiosos. Por que alguém faria isso? Eles se perguntam. Mas à medida que Makoto fala, a magia da prática se revela. Ele conta da história de um velho pescador que, durante uma tempestade, salvou seu barco de naufragar, graças a um saco de sal. O sal absorveu a água que ameaçava afundar o convés, simbolizando como ele pode nos salvar do peso das preocupações que inundam nossas vidas. E aqui, quero fazer uma pausa e falar diretamente com você. Você já se sentiu sobrecarregado? Como se estivesse carregando mais do que deveria. Talvez seja o trabalho, os relacionamentos ou até mesmo aquela voz interior que insiste em criticar seus passos. Pense no sal nos sapatos como um lembrete simbólico de que é possível liberar esse peso. É uma forma simples de afirmar para si mesmo que você merece caminhar com leveza, com confiança, sem o peso das preocupações te segurando. O mais interessante é que essa prática, apesar de antiga, carrega um valor universal. Não importa de onde você seja ou em que você acredite. Quem não quer se libertar do que nos afasta da paz interior? Colocar sal nos sapatos é um gesto pequeno, quase imperceptível, mas carrega uma intenção poderosa, a de viver com menos preocupações e mais serenidade. Enquanto você reflete sobre isso, Makoto continua sua lição. Ele fala sobre como o sal, ao absorver a umidade, impede que os pés fiquem pesados, tanto física quanto simbolicamente. Os pés são nossa conexão com o chão, com a terra, e carregam o peso do nosso corpo. E, quando aliviamos esse peso, tanto em sentido literal quanto figurado, nos movemos com mais liberdade, com mais leveza. Então, pergunto novamente, você já pensou na possibilidade de adotar essa prática? Não apenas como uma curiosidade cultural, mas como um ritual pessoal. Cada vez que você colocar sal nos sapatos, imagine-se liberando suas tensões. Deixe que o simbolismo se torne um lembrete diário de que o peso que você carrega não precisa ser permanente. Pense nisso enquanto continua sua jornada. Não é incrível como um gesto tão simples pode conter tamanha profundidade? Propriedades purificadoras do sal. Você já se deu conta de como algo tão simples quanto o sal pode carregar um significado tão profundo e poderoso? Hoje, quero falar com você sobre as propriedades purificadoras do sal. Não estamos falando aqui apenas de uma substância que usamos na cozinha, mas de um elemento com um impacto espiritual, simbólico e até mesmo transformador. Fique comigo, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você encara um dos elementos mais simples da natureza. O sal, desde os tempos mais remotos, tem sido usado por diversas culturas ao redor do mundo como um agente de purificação. Ele aparece em rituais, cerimônias e práticas espirituais, sempre carregando o mesmo simbolismo, o de limpeza, proteção e renovação. E não é por acaso. O sal possui uma capacidade única de absorver impurezas, tanto no plano físico quanto no espiritual. É como se ele tivesse o poder de atrair para si tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que está fora de equilíbrio. Agora, quero que você imagine a cena descrita por Makoto, o sábio monge budista. Em um mosteiro situado entre as montanhas japonesas, ele reúne seus discípulos em uma manhã tranquila. A luz do sol se filtra pelas árvores e o som suave de um riacho preenche o ar. Com sua voz calma e cheia de sabedoria, ele começa a explicar. O sal tem o poder de purificar, de transformar, de libertar. Makoto fala de uma tradição ancestral de colocar sal nos sapatos.
pode parecer algo trivial, mas na prática budista, isso representa muito mais. Quando colocamos sal nos sapatos, ele não está apenas ali para absorver a umidade ou proteger os pés. Ele está ali para purificar o nosso caminho, para libertar-nos de influências negativas, ilusões e tentações que encontramos ao longo da vida. E isso me faz perguntar: quantas vezes você já se sentiu preso por pensamentos ou sentimentos que pareciam te puxar para baixo? Talvez tenha sido uma preocupação constante, uma insegurança, ou até mesmo uma sensação de estar perdido. Todos nós carregamos essas influências em algum momento. E a ideia de usar o sal como um purificador espiritual é, de certa forma, uma forma simbólica de dizer: eu não preciso carregar isso comigo, eu posso me libertar. Makoto compartilha com seus discípulos uma história que ilustra bem esse ponto. Ele fala de um viajante que, durante sua jornada, se depara com um rio infestado de espíritos malignos. Esses espíritos tentam desviar sua atenção, encher sua mente de dúvidas e medo. Mas o viajante, graças ao sal que levava em seus sapatos, consegue atravessar o rio ileso, protegido dessas influências negativas. Pense nessa imagem por um momento. O sal, em contato com seus pés, age como uma barreira, como um escudo contra tudo aquilo que pode te afastar do seu propósito, da sua paz interior. Ele cria um caminho limpo, livre de obstáculos, e isso não é apenas uma metáfora. É um convite para refletir sobre o que está presente no seu caminho agora. O que te impede de avançar? O que está te segurando? Quero que você considere essa prática. Talvez você não precise, literalmente, colocar sal nos sapatos, mas pode adotar o simbolismo dessa ação no seu dia a dia. Pode ser ao limpar sua casa, ao tomar um banho relaxante, ou até mesmo ao reservar um momento para se desconectar das distrações e focar em si mesmo. O sal, neste contexto, representa o ato de purificar sua mente e sua alma, de deixar para trás tudo o que não te serve mais. Makoto explica aos seus discípulos que as influências nocivas não são sempre óbvias. Elas podem vir em forma de pensamentos negativos, relacionamentos tóxicos ou até mesmo hábitos que parecem inofensivos, mas que nos afastam de quem realmente queremos ser. E o sal, com sua simplicidade e eficácia, nos lembra que a purificação não precisa ser complicada. Às vezes, os gestos mais simples carregam o maior poder. Você já se sentiu como o viajante da história, enfrentando um rio de dificuldades? Se sim, pense no sal como uma forma de lembrar a si mesmo que você é mais forte do que esses obstáculos, que você pode purificar o seu caminho, um passo de cada vez. Afinal, a jornada não é apenas sobre o destino, mas sobre a forma como escolhemos caminhar. Makoto termina sua lição olhando para seus discípulos com serenidade. Ele sabe que muitos ainda estão absorvendo as palavras, tentando compreender a profundidade do que ele compartilhou. Mas ele também sabe que o entendimento verdadeiro virá quando eles experimentarem essa prática por si mesmos. E é isso que eu quero que você faça. Experimente, reflita e permita-se purificar o seu caminho. Equilíbrio e estabilidade. Você já se perguntou como é possível encontrar equilíbrio em meio às turbulências da vida? Parece uma tarefa quase impossível, não é? Mas e se eu te dissesse que uma prática simples, quase simbólica, pode te ajudar a manter a estabilidade mesmo diante das maiores tempestades? Hoje, vamos explorar o poder do equilíbrio e como a tradição budista nos ensina a encontrar essa estabilidade interior, começando por algo tão simples como colocar sal nos sapatos. Imagine-se em um mosteiro no coração das montanhas japonesas. O ar é fresco, a paisagem é tranquila e você está cercado por uma serenidade que parece quase tocar sua alma. Nesse cenário, o monge Makoto, conhecido por sua sabedoria profunda, reúne seus discípulos. Ele os convida a sentar-se ao redor e começa a compartilhar uma de suas lições
mais valiosas. O poder de se enraizar na terra e permanecer firme, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. Makoto fala sobre a prática de colocar sal nos sapatos. Para os olhos de quem não conhece a tradição, isso pode parecer um gesto estranho ou insignificante, mas para ele é uma representação poderosa de equilíbrio e estabilidade. O sal nos conecta ao chão que pisamos, simbolizando uma âncora que nos mantém firmes enquanto enfrentamos as incertezas da vida. E agora, eu pergunto a você: quantas vezes se sentiu perdido, desequilibrado, como se fosse levado por uma corrente que você não consegue controlar? Todos nós passamos por isso em algum momento. Talvez seja a pressão do trabalho, os desafios nos relacionamentos ou até mesmo aquela inquietação interna que não conseguimos explicar. É nesses momentos que o equilíbrio se torna essencial. Makoto explica que, assim como as montanhas que cercam o mosteiro permanecem firmes mesmo durante as tempestades mais violentas, nós também precisamos encontrar essa força interior. O sal nos sapatos atua como um lembrete simbólico dessa estabilidade. Ele nos enraiza, nos conecta à terra e nos ajuda a manter nossos passos firmes, mesmo quando tudo parece instável. Ele compartilha a história de um jovem monge que, durante sua meditação às margens de um riacho tumultuado, lutava para se concentrar. Sua mente estava tão agitada quanto as águas do rio. Foi então que ele lembrou do conselho de Makoto: colocar um pouco de sal nos sapatos. Ele fez isso e, de repente, sentiu-se mais centrado, mais enraizado. Não foi o sal em si que mudou tudo, mas o simbolismo por trás dele. O jovem monge entendeu que, para encontrar equilíbrio, precisava se conectar com sua própria base, sua própria essência. E agora eu quero que você reflita sobre isso. O que te mantém firme nos momentos difíceis? O que te ajuda a manter a calma e a clareza quando tudo ao redor está em caos? Às vezes, estamos tão focados no exterior, nos problemas e nas demandas do mundo, que nos esquecemos de olhar para dentro e buscar nossa estabilidade interna. A prática de colocar sal nos sapatos também nos lembra que o equilíbrio é uma dança delicada entre corpo, mente e espírito. Não se trata apenas de se manter estável fisicamente, mas de encontrar harmonia em todas as dimensões da nossa existência. É sobre saber quando agir e quando descansar, quando falar e quando ouvir, quando segurar firme e quando deixar ir. Makoto reforça isso com outra história. Ele fala de um agricultor que, durante uma tempestade, viu suas plantações ameaçadas. Em vez de se desesperar, ele lembrou-se da lição do sal. Ele calçou seus sapatos com sal e foi para o campo, sentindo cada passo mais firme e seguro. Isso lhe deu a clareza necessária para proteger o que era mais importante e, ao mesmo tempo, aceitar o que estava além de seu controle. E você? O que você faria se estivesse no lugar desse agricultor? É fácil nos deixarmos levar pelo pânico e pela ansiedade. Mas o sal nos sapatos nos ensina a desacelerar, a nos conectar com o presente e a enfrentar os desafios com serenidade e determinação. Makoto finaliza sua lição olhando profundamente para seus discípulos. Ele sabe que eles levarão tempo para compreender totalmente o que ele está ensinando, porque equilíbrio não é algo que se alcança de uma vez. É uma prática constante, uma escolha que fazemos todos os dias. E é essa escolha que eu quero que você considere. Como você pode se enraizar mais no seu dia a dia? Como pode trazer mais equilíbrio para a sua vida? O sal nos sapatos pode ser um símbolo, mas a mensagem por trás dele é universal. Encontrar estabilidade não significa evitar as tempestades, mas aprender a permanecer firme enquanto elas passam. Quarta, propriedades curativas do sal. Você já parou para pensar como algo tão comum como o sal pode carregar propriedades curativas? Hoje, quero conversar com você sobre um dos segredos mais fascinantes da medicina oriental.
É o poder que o sal tem para aliviar dores, tensões e até nos ajudar a restaurar o equilíbrio entre o corpo e a mente. Então, se você já enfrentou momentos de desconforto físico ou mental, fique comigo. O que vou compartilhar aqui pode mudar a forma como você encara algo tão simples e cotidiano. Imagine um mosteiro budista em uma manhã tranquila. O monge Makoto reúne seus discípulos e começa a falar sobre as propriedades curativas do sal. Ele explica que, para a medicina oriental, o sal vai muito além de ser apenas um tempero. Ele é visto como um verdadeiro remédio natural, uma ponte entre o físico e o espiritual, entre o alívio do corpo e a tranquilidade da mente. Makoto compartilha a história de um agricultor que sofria com uma ferida aberta no pé. Esse agricultor, quase sem esperança, encontrou alívio ao mergulhar o pé em uma solução salina. A água com sal não apenas limpou a ferida, mas também aliviou sua dor, permitindo que ele voltasse ao trabalho no campo. E você? Quantas vezes já se sentiu incapaz de seguir em frente por causa de alguma dor física ou mental? Imagine como seria ter uma solução simples, acessível e eficaz para trazer alívio. O sal, como explica Makoto, tem uma capacidade única de atuar como purificador e restaurador. Ele desintoxica, alivia tensões musculares e, ao mesmo tempo, cria um espaço de relaxamento profundo. Isso não é algo limitado ao corpo. É também um cuidado para a mente. Porque, vamos ser sinceros, quem consegue manter a calma quando está em dor ou desconforto? O sal nos oferece uma chance de restaurar o equilíbrio, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Agora, quero que você imagine essa prática no seu dia a dia. Talvez você esteja em casa, depois de um dia longo e cansativo, sentindo a tensão nos ombros, nas pernas ou até na cabeça. Ao invés de ignorar esse desconforto, você prepara um banho de água morna com sal. Ao entrar na água, você sente a tensão começar a se dissipar, como se o sal estivesse absorvendo tudo aquilo que te pesa. Esse momento de cuidado é mais do que físico. É uma pausa para se reconectar consigo mesmo, para deixar o corpo relaxar e a mente se acalmar. Makoto também fala sobre o impacto do sal no alívio de tensões emocionais. Ele explica que, na medicina oriental, o corpo e a mente estão intrinsecamente ligados. Um afeta o outro. Quando estamos ansiosos, isso reflete em dores físicas. Quando estamos fisicamente esgotados, isso afeta nossas emoções. E o sal, ao purificar o corpo, cria espaço para que a mente também encontre alívio. Makoto compartilha mais uma história, desta vez sobre um jovem que sofria de estresse extremo. Ele era atormentado por preocupações e pela sensação de que não estava no controle de sua própria vida. O jovem começou a usar uma prática simples. Ele esfregava sal nas mãos antes de dormir, enquanto meditava sobre o que desejava liberar de sua mente. Com o tempo, ele percebeu que essa prática não apenas ajudava a acalmar sua mente, mas também lhe dava um senso de renovação e clareza ao acordar. E aqui está o que quero que você reflita. Como você cuida do seu corpo quando ele está sobrecarregado? E, mais importante, como você cuida da sua mente? Porque, no fim, os dois caminham juntos. Quando ignoramos um, o outro inevitavelmente sofre as consequências. O sal, com suas propriedades curativas, nos lembra que há sempre uma forma de buscar alívio, de restaurar o equilíbrio que tantas vezes perdemos. Makoto termina sua lição explicando que o sal é mais do que um remédio natural. Ele é um símbolo de cuidado, de purificação e de conexão. Usar o sal para aliviar dores e tensões é, ao mesmo tempo, um gesto simples e profundamente significativo. É uma forma de dizer a si mesmo: eu mereço esse momento de alívio, esse momento de paz. E você? O que tem feito por si mesmo ultimamente? O que tem feito para aliviar as dores, tensões e preocupações que inevitavelmente surgem no dia a dia?
Talvez o sal não seja apenas algo para adicionar à sua comida. Talvez ele seja um convite para cuidar de si de uma forma que você nunca considerou antes. Gesto de gratidão. Você já parou para pensar no poder da gratidão? Em como ela tem o potencial de transformar até os momentos mais difíceis em oportunidades de aprendizado? Hoje, quero te convidar a refletir sobre um gesto simples, mas profundamente significativo. Colocar sal nos sapatos como um ato de gratidão. Parece algo pequeno, não é? Mas quando você compreende o que está por trás dessa prática, percebe que ela é um lembrete constante de que, mesmo em meio aos desafios, sempre há algo pelo qual agradecer. Imagine-se no coração de um mosteiro budista, cercado pela calma das montanhas e pelo som suave de um riacho ao fundo. Lá, o monge Makoto reúne seus discípulos para mais uma de suas lições. Ele começa com uma pergunta que ecoa no coração de todos. O que significa ser verdadeiramente grato? Os discípulos, em silêncio, tentam encontrar a resposta em seus próprios pensamentos. E então, Makoto compartilha a sabedoria por trás de um gesto aparentemente trivial: colocar sal nos sapatos. Makoto explica que, na tradição budista, o sal é mais do que um elemento físico. Ele é um presente precioso da terra, um símbolo de purificação e proteção. Mas, acima de tudo, ele é uma lembrança tangível de gratidão. Quando colocamos sal nos sapatos, estamos nos conectando com a terra, com nossas raízes, e reconhecendo que tudo o que recebemos, seja bom ou desafiador, é parte de nossa jornada. E agora, eu quero perguntar diretamente a você: com que frequência você se permite parar e reconhecer as bênçãos da sua vida? Não apenas as grandes conquistas, mas também as pequenas alegrias diárias. O sorriso de alguém querido, a sensação do sol na pele, ou até mesmo o aprendizado que vem com os desafios. Esses momentos muitas vezes passam despercebidos em meio à correria do dia a dia. Mas e se, como o monge Makoto sugere, você encontrasse um pequeno gesto para se lembrar de ser grato todos os dias? Makoto compartilha uma história que ilustra a profundidade dessa prática. Ele fala de um viajante que, enfrentando uma longa e difícil jornada, decidiu colocar sal nos sapatos antes de partir. Para ele, aquele gesto era mais do que uma preparação física. Era uma forma de agradecer por cada passo que ele daria, por cada experiência que o aguardava, seja ela prazerosa ou desafiadora. Durante o caminho, sempre que sentia o sal sob os pés, ele se lembrava de que cada obstáculo era uma oportunidade de crescimento e cada vitória um motivo para celebrar. Agora, pense em sua própria jornada. Quantas vezes você encara os desafios da vida como um fardo, sem perceber que eles também trazem lições valiosas? A gratidão não é apenas sobre agradecer pelo que é fácil ou confortável. É sobre reconhecer que até mesmo as dificuldades têm algo a nos ensinar. É um exercício de humildade, de conexão com algo maior, com a própria essência da vida. Makoto continua sua lição explicando que, ao colocar sal nos sapatos, estamos afirmando nossa conexão com a terra, com as gerações que vieram antes de nós e com todos os elementos que tornam nossa existência possível. Ele descreve o sal como um elo entre o passado e o presente, entre o humano e o divino. Cada grão de sal é uma lembrança das pessoas que caminharam antes de nós, enfrentaram seus próprios desafios e nos deixaram um legado de força e resiliência. E você, já pensou no impacto que seus próprios passos têm no mundo? No que você está deixando para aqueles que virão depois de você? A prática de colocar sal nos sapatos é um gesto simples, mas profundamente simbólico. É um lembrete de que cada passo que damos é uma oportunidade de honrar o que recebemos e de contribuir para algo maior. Makoto conclui compartilhando um insight que ressoa profundamente com seus discípulos. Ele diz que a gratidão não é apenas um sentimento. É uma prática. É algo que cultivamos todos os dias,
com pequenos gestos que nos ajudam a lembrar que estamos conectados ao mundo ao nosso redor. E é essa prática que nos dá força para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. E agora, eu quero te convidar a refletir. Como você pode trazer mais gratidão para a sua vida? Que gesto simples você pode adotar para se lembrar de agradecer, mesmo nos dias mais difíceis? Talvez, como o viajante da história, você possa encontrar um símbolo, algo que te conecte com esse sentimento. Porque, no final, a gratidão não é apenas sobre o que recebemos, mas sobre como escolhemos enxergar o mundo. Conexão com gerações passadas. Você já pensou no impacto das gerações que vieram antes de nós na forma como vivemos hoje? Em como nossas vidas, escolhas e até mesmo nossos desafios são moldados pelas experiências daqueles que vieram antes? Hoje, quero falar com você sobre a poderosa conexão que temos com as gerações passadas e como algo tão simples como o sal pode nos lembrar dessa ligação profunda. Fique comigo, porque essa jornada vai te fazer enxergar sua história de uma forma completamente nova. Imagine um mosteiro antigo, cercado pelas montanhas. A atmosfera é de total serenidade, mas há um peso de sabedoria no ar, como se cada pedra, cada árvore, guardasse histórias de tempos imemoriais. É nesse cenário que o monge Makoto reúne seus discípulos. Ele olha para eles, um por um, e começa sua lição com uma frase que parece ecoar na alma de todos. Cada grão de sal representa suas histórias, seus desafios e suas vitórias. Makoto explica que, na tradição budista, colocar sal nos sapatos não é apenas um ato individual. É um gesto que nos conecta a todas as pessoas que já caminharam nesta terra. Cada grão de sal é uma lembrança das vidas que vieram antes, das batalhas travadas, das lições aprendidas e das conquistas alcançadas. É como se cada passo que damos estivesse carregado de um legado de sabedoria, força e resiliência. E agora, eu quero que você pare por um momento e pense sobre isso. O que você sabe sobre seus ancestrais? Quais foram os desafios que eles enfrentaram para que você pudesse estar aqui hoje? Talvez você conheça apenas fragmentos de suas histórias. Talvez nem isso. Mas, mesmo assim, você carrega com você uma parte deles. Suas escolhas, seus sacrifícios e suas vitórias estão presentes em quem você é. E o gesto de colocar sal nos sapatos é um lembrete simbólico dessa conexão profunda. Makoto conta a história de um velho pescador que toda vez que saía para o mar, colocava sal em seus sapatos. Ele dizia que isso o ajudava a lembrar das gerações de pescadores antes dele, que enfrentaram tempestades, águas traiçoeiras e dias difíceis, mas que sempre voltaram para casa. Para ele, o sal não era apenas proteção ou superstição. Era um tributo àqueles que haviam pavimentado o caminho antes dele. E agora, eu te pergunto, como você homenageia aqueles que vieram antes de você? Não precisa ser algo grande ou elaborado. Pode ser um simples momento de reflexão, uma conversa com alguém mais velho, ou até mesmo um gesto simbólico, como colocar sal nos sapatos. O que importa é reconhecer que você não está sozinho na sua jornada. Você é parte de uma história maior, que começou muito antes de você e continuará muito depois. Makoto também fala sobre como essa prática nos lembra que não estamos separados do passado. As histórias das gerações anteriores estão entrelaçadas com as nossas, como um tecido que se estende ao longo do tempo. Ele explica que, quando colocamos sal nos sapatos, estamos nos conectando não apenas com as pessoas que conhecemos, mas com todas as vidas que tocaram a nossa, direta ou indiretamente. Ele compartilha outra história, desta vez sobre um viajante que, ao atravessar uma região desértica, encontrou conforto ao se lembrar de seus antepassados. Ele havia colocado sal nos sapatos antes de partir,
e a cada passo sentia que não estava sozinho. Ele imaginava seus ancestrais caminhando ao seu lado, compartilhando sua força e sabedoria. Foi essa conexão que o manteve firme, mesmo nos momentos mais difíceis. E você? Quantas vezes já se sentiu isolado, como se estivesse carregando o peso do mundo sozinho? E se, em vez disso, você visse seus desafios como parte de uma linha contínua de experiências humanas? Uma linha que inclui não apenas suas dificuldades, mas também a força de todas as pessoas que vieram antes de você. O sal nos sapatos é um lembrete de que você não precisa enfrentar nada sozinho. Você tem uma história inteira atrás de você, te apoiando, te impulsionando. Makoto conclui sua lição olhando para os discípulos, que agora estão imersos em reflexão. Ele diz que, ao honrar as gerações passadas, também estamos construindo algo para as gerações futuras. Cada escolha que fazemos, cada gesto de respeito e gratidão, contribui para um legado que continuará muito depois de partirmos. E agora, eu quero que você pense nisso. Como você está contribuindo para esse legado? Que história você está ajudando a construir para aqueles que virão depois de você? Lembre-se de que cada pequeno gesto, como colocar sal nos sapatos, carrega consigo um mundo de significados. É uma forma de dizer: eu reconheço o que veio antes e valorizo o que virá depois. 7. Rito de passagem espiritual. Vamos falar sobre algo profundo e ancestral, algo que pode parecer simples à primeira vista, mas carrega consigo um simbolismo imenso, um significado profundo que vai além da compreensão imediata. Você já ouviu falar de colocar sal nos sapatos? Não é uma prática comum em nosso dia a dia, mas acredite, ela carrega um poder simbólico muito maior do que muitos imaginam. Essa prática, aparentemente simples, é na verdade um rito de passagem espiritual, um momento de introspecção e conexão com algo maior, com todas as gerações passadas, com as pessoas que caminharam antes de nós, com aquelas que, de algum modo, estão conectadas à nossa jornada. Colocar sal nos sapatos não é apenas um gesto, é uma forma de nos conectar à Terra, a essência universal da humanidade. Agora, você pode se perguntar: por que o sal? O que ele representa? O sal é um elemento essencial, usado há milênios como conservante, como símbolo de pureza e de preservação. Ele também está presente em muitos rituais espirituais e religiosos. O sal é visto como uma substância que limpa, que purifica, e ao colocá-lo nos sapatos, você está literalmente colocando essa energia de purificação e proteção em seu caminho, em sua jornada. Imagine isso. Você, agora de pé, pronto para dar um passo. Antes de colocar o primeiro pé no chão, você prepara o seu caminho com sal. Isso não é apenas um ritual físico, mas espiritual. O sal nos sapatos é como um lembrete de que cada passo que você dá tem um peso, uma história, uma carga de significados que vão além do simples ato de andar. Cada pessoa que já caminhou neste mesmo chão deixou uma marca, uma energia, uma experiência que agora você carrega consigo. Colocar o sal nos sapatos é um gesto de respeito, de reconhecimento do passado, das gerações que vieram antes de nós. Ao realizar esse rito de passagem, você não está apenas cumprindo uma tradição, mas se conectando a algo muito maior. Você está unindo seu ser, sua essência, à coletividade humana, ao grande fluxo da história e da humanidade. Cada passo dado após essa preparação, após esse ritual, é impregnado com a energia dessa conexão, com a energia de todas as pessoas que já caminharam antes de você. Você não está mais caminhando sozinho, mas sim com todos aqueles que, ao longo dos tempos, atravessaram o mesmo caminho. Esse rito de passagem não é apenas uma preparação para o próximo passo físico, mas também para o próximo passo espiritual. Ao colocar o sal nos sapatos, você se prepara para enfrentar a jornada da vida de uma forma mais consciente, mais centrada,
mais conectada com a Terra e com a história. Cada passo agora carrega em si o peso da experiência humana, o conhecimento coletivo que foi construído por aqueles que vieram antes de você. Você não está mais apenas vivendo sua própria vida, mas participando de um processo maior, de uma jornada que nunca termina, pois ela é perpetuada por todos que vieram antes e por todos que virão depois. E ao caminhar dessa forma, com o sal nos sapatos, você começa a perceber que cada passo é mais do que um movimento físico. Cada passo é uma manifestação de tudo o que você aprendeu, de tudo o que você herdou, de tudo o que você carrega com você. E à medida que você continua sua jornada, o sal em seus sapatos se torna uma lembrança constante dessa conexão profunda com o passado, com a Terra, com a humanidade. Colocar sal nos sapatos é, portanto, mais do que um simples ritual. É uma maneira de honrar o passado, de se conectar com as gerações passadas e de se preparar para caminhar de forma mais consciente e espiritualmente conectada. Não é apenas um rito, mas uma prática que nos chama a refletir sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Ao colocar o sal nos sapatos, você não está apenas se preparando para caminhar no mundo físico, mas também para caminhar com mais sabedoria e consciência no mundo espiritual. Esse gesto simples de colocar sal nos sapatos, ao ser entendido em sua profundidade, se torna um marco de introspecção. Ele nos chama a parar e refletir sobre o que está além da superfície, sobre as camadas mais profundas da nossa própria jornada. Esse ritual, que pode parecer pequeno, é na verdade uma grande ponte entre o passado e o futuro, entre a humanidade e o indivíduo, entre o físico e o espiritual. É uma prática que nos convida a andar com mais presença, mais respeito, mais conexão. E ao fazer isso, nos tornamos mais conscientes do caminho que trilhamos e da jornada que estamos vivendo.